Atos capítulo 15, versículos 1 a 5 e 30 até o 35. Na hora da pregação ele funciona. Diz assim a palavra do nosso Deus: alguns indivíduos que desceram da Judeia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles, resolveram que esses dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém, aos apóstolos e presbíteros, com respeito a esta questão. Enviados, pois, e até certo ponto, acompanhados pela igreja, atravessaram as províncias da Fenícia e Samaria e, narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. Tendo eles chegado a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, e relataram tudo o que Deus fizera com eles. Insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus, que haviam crido, dizendo: é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Os que foram enviados, versículo 30, desceram logo para Antioquia, e tendo reunido a comunidade, entregaram a epístola. Quando a leram, sobremaneira se alegraram pelo conforto recebido. Judas e Silas, que eram também profetas, consolaram os irmãos com muitos conselhos e os fortaleceram. Tendo-se demorado ali por algum tempo, os irmãos os deixaram voltar em paz aos que os enviaram. Mas pareceu bem a Silas permanecer ali. Paulo e Barnabé demoraram-se em Antioquia, ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. Deus bendito, lemos a tua palavra e cremos que por meio do Espírito Santo o Senhor fala conosco. Que nessa noite não seja diferente. Encontre no nosso coração morada para a tua palavra, em um nome de Jesus. Amém e amém. Já assinou um determinado contrato? Ou já fez uma compra pelo slogan, clicando e efetuando o pagamento? Depois de um tempo, você é cobrado além das parcelas que você havia fechado na hora do pagamento? Ou você é confrontado por uma cláusula contratual que você sequer sabia? E aí você então chega para reclamar, e a pessoa diz assim: não, mas está aqui o contrato, você assinou, está aqui aquela marquinha que você fez, dando aceitação diante de tudo. Você fala: não, tem certeza que eu fiz isso, mas aquele determinado aspecto, aquela parcela, não estava nesse contrato. E aí a pessoa vai lá, pega uma lupa e te mostra as letras pequenininhas do contrato. E você fala assim: não é possível que esse negócio estava aí e eu não li. O cristianismo não é um contrato de letras minúsculas, de letras pequenas. O evangelho é uma declaração em letras garrafais, que diz o seguinte: Jesus Cristo morreu, ressuscitou, e pela sua obra podemos enxergar o mundo. Por muitas vezes, alguns religiosos ainda insistem em levantar alguns aspectos daquele contrato mínimo, daquelas letrinhas que talvez a lei carrega e que não apresenta as verdades do Evangelho. Era o final da primeira viagem do apóstolo Paulo e Barnabé. Eles já tinham passado em Icônio, Listra, Derbe, passado em Chipre, Antioquia da Pisídia, e eles então voltam para Antioquia, que era a igreja que os havia mandado.
com aquela primeira viagem? Muitas histórias, como todas as viagens que nós temos, mas também alguns problemas a serem resolvidos. O principal problema era que muitos que haviam se convertido do judaísmo e agora se tornaram cristãos, queriam que todos os cristãos cumprissem o ritual da circuncisão. Eles estavam levantando aquele contrato antigo de Moisés, pegando as letrinhas pequenas e querendo que todo cristão novo se submetesse àquilo. Paulo e Barnabé, então, entram em uma contenda, diz o versículo 2. Uma discussão não pequena, nos diz o versículo 2. E eles resolvem sair de Antioquia e ir para Jerusalém, onde Tiago, o irmão de Jesus, era pastor. E naquela cidade, eles teriam o primeiro concílio da igreja cristã. Diante dos inúmeros assuntos, a igreja precisa dar as suas opiniões. Esses concílios continuam acontecendo ao longo da história, e no nosso caso, igreja presbiteriana, eles acontecem a cada 4 anos, quando surgem determinadas questões, e nós levamos ao conhecimento das autoridades, dos nossos representantes no Supremo Concílio, e discutimos essas questões. Pastor, do que o primeiro concílio da igreja me ensina nos dias que eu estou vivendo? E eu acho que muita coisa. Eu gostaria de pensar com os irmãos em uma tese. E a tese é a seguinte: nós, como igreja, fomos chamados para lidar com as questões polêmicas do mundo lá fora. Nós precisamos dar resposta aos clamores que o mundo faz e a tantas polêmicas éticas, morais, sociais que carecem da instrução de um contrato de letras garrafais que diz: Jesus é o caminho, a única solução, e através da minha vida e do meu testemunho, dos meus argumentos embasados na palavra, eu posso mostrar para cada um de vocês. Não tem como a igreja fugir de questões polêmicas. Os pais sabem bem disso. As crianças cada vez menores nos apresentam perguntas que não tem para onde fugir. Vai fazer o quê? Vai pedir a um youtuber para ensinar para ele? Porque ele está prontinho para ensinar. E ensinar um tanto de bobagem. Está disposto a entregar a educação dos filhos aos influentes da mídia? Pode entregar, porque eles estão preparados para fazer isso. Até quando a igreja vai ficar emudecida e não vai se levantar para ser voz de Deus diante das questões que todos os dias nós lemos nos nossos smartphones, nós lemos nos jornais, nós lemos nas capas de revista? Até quando a igreja vai se silenciar diante das questões polêmicas que o mundo nos apresenta? A igreja precisa responder a todas elas. E a gente precisa saber como fazer isso. E eu acredito que esse texto nos ensina, e nos ensina muito, a não fugir das questões polêmicas. A traçá-las com um perfil bíblico. Não com essas discussões malucas, de pé de guerra, da internet. Mas levando uma palavra de sabedoria, de equilíbrio, de ponderação, fazendo o que aconteceu no versículo 31. Quando as pessoas recebem essa palavra, elas se sentem confortadas e alegres. Como a igreja deve lidar com as questões polêmicas e atuais? Eu destacaria, em primeiro lugar, que a igreja que foi chamada para lidar com essas questões polêmicas deve examinar cada uma delas profundamente. Olha o que diz o versículo 6.
Então, se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinar a questão. Questão polêmica não se resolve com pressa. Questão complexa não se resolve com argumento simples. Chega para um menininho de 10 anos e fala assim para ele: por que eu não posso, papai? E aí você fala assim para ele: por que não? E automaticamente ele vai olhar para você e falar assim: por que não é resposta. Eu quero saber o motivo por que não. Por vários e vários anos, parece que os nossos argumentos se tornaram algo enrijecidos e dogmáticos, dizendo por que não e ponto. Mas quando esses apóstolos e esses presbíteros se ajuntaram para resolver questões polêmicas, duras, será mesmo que a igreja vai ter que passar pela circuncisão? Será mesmo que a igreja vai ter que parar de comer comida sacrificada a ídolos? Será mesmo que a igreja vai precisar parar de cometer relações sexuais ilícitas? Eram esses os grandes temas da época. E eles sentaram, pensaram e ponderaram a questão. Precisamos tomar as questões que recebemos, e são muitas, de cunho moral e ético. Polêmicas todos os dias. Aborto, estupro, drogas, pobreza. Levar isso para famílias que estão destruídas, para pessoas que vivem um processo de depressão, vício e tantos outros assuntos que diariamente nos sucumbem. E sabe o que a gente faz muitas das vezes? A gente diz assim: isso não é problema meu. Mas quando a igreja precisou lidar com assuntos polêmicos para a expansão do reino de Deus, homens, apóstolos, presbíteros se reuniram e pensaram a questão. A gente precisa fazer mais isso. A gente precisa sentar em torno da mesa e discutir esses assuntos. E saber qual é a opinião daqueles que estão do nosso lado. E pensar um pouco sobre isso. Pastor, mas da contenda, da briga. Aconteceu isso com Paulo e com Barnabé. Nenhuma decisão é tomada sem que haja divergência de opiniões. Mas a gente precisa, em Cristo Jesus, ponderá-las e traçar a vontade do Senhor para aquele determinado assunto. Tem problemas que a gente não resolve porque a gente não sabe que existe, porque a gente não sente e conversa. Diante do nosso Deus, nós somos chamados para lidar com questões polêmicas e difíceis, profundas, e a gente precisa fazer isso em primeiro lugar, examinando cada uma delas profundamente, agindo sempre com o equilíbrio do amor e da justiça, da soberania de Deus e da responsabilidade humana, da graça que procede do Senhor e da disciplina que é executada diariamente na igreja. Nós, como povo de Deus, não podemos nos silenciar diante das vozes que estão proclamando mentiras e mentiras. Precisamos examinar essas questões profundamente e entender como dar resposta a cada uma delas. Porque, acreditem ou não, elas vão chegar cada vez mais perto, e mais dia menos dia, nós vamos ter que lidar com elas. Mas em segundo lugar, eu destacaria que além de examinar a questão profundamente, nós precisamos ouvir pessoas preparadas e piedosas. Quando esse pessoal chega com a polêmica, diz a palavra do nosso Deus, que Tiago, que é o presidente do Supremo Concílio ali, dá a palavra para Pedro. E Pedro vai lá e diz o seguinte, no versículo 10 e no versículo 11. Esse negócio de circuncisão não está com nada.
Nós não podemos colocar um jugo maior do que o nosso Deus nos deu. Depois de ouvir Pedro, o pessoal ouve Paulo e Barnabé, e diz a palavra do Senhor que a multidão se silencia e começa a ouvi-los. E depois de ouvir Pedro, Paulo, Barnabé, eles ainda ouvem Tiago, que traz uma decisão equilibrada, ponderada, decisiva para o momento. E ele diz o seguinte: meus irmãos, baseado na palavra do nosso Deus, nós não vamos impor aos judeus, ou melhor, aos gentios, que façam a circuncisão. Nós vamos alertá-los a deixar as relações sexuais ilícitas, e nós vamos falar para eles também parar de comer comida sacrificada a ídolo. Mas ele só toma essa decisão depois de ouvir pessoas preparadas e piedosas. Provérbios de Salomão nos fala que é na multidão dos conselhos que há sabedoria. A gente fala muito e ouve pouco. Jonas Madureira, no seu livro Inteligência Humilhada, vai trabalhar um conceito de Bernardo de Clartes, que nos diz o seguinte: nós somos como que anões, montados em ombros de gigantes, para podermos ver mais e ver mais longe do que eles, não pelo alcance do próprio olhar, ou pela estatura do corpo, mas porque somos erguidos ao alto e somos alçados pela grandeza dos gigantes. Nunca tivemos tantos conteúdos bons disponibilizados para que a gente pudesse tirar as nossas opiniões. E ao mesmo tempo, nunca vi tanto crente ler tanta bobagem e se embasar em tanta gente que fala nada com nada. Parece que preferimos os mais famosos, os que estão mais em destaque, os que têm mais seguidores, quando na verdade nós precisamos daqueles que são mais crentes, mais cheios da palavra e mais tementes ao nosso Deus. Sem vida não tem argumento. Sem piedade não tem solidez aquilo que você fala. Precisamos ser esses anões, montados nesses gigantes, e aproveitar os recursos que a vida nos proporciona. Porque às vezes a gente reclama e fala assim: pastor, eu nunca vi tanto assunto polêmico, é tanta coisa que eu tenho que explicar. Mas você coloca no YouTube, você escolhe o pregador, você vê a eficácia e a profundidade que ele tem, e está lá respondido. Seja um anão montado no gigante. Aprenda, busque, ouça e fale depois. Mas fale, dê a sua opinião. Não deixe com que os outros ali exponham tantas mentiras e a gente fica calado. Não entre em guerras, em brigas, em discussões desnecessárias, mas leve a sua vida em prol do amor, da graça do Senhor, porque o que o mundo precisa é de pessoas que falam com piedade, com graça, com justiça, com equilíbrio. E nós somos alimentados todos os domingos. Nós recebemos sermões e sermões. E nós podemos sim lançar luz para um mundo que vive nas densas trevas. Desde que a gente tome essa questão, examine com profundidade, veja prós, veja contra. Depois, ouça pessoas sábias, piedosas, cheias do Espírito Santo, que tomam decisões sensatas. E em terceiro e último lugar, a igreja pode lidar com questões polêmicas e difíceis, quando ela exerce profundidade na análise dessas questões. Quando ela ouve pessoas sábias, instruídas e cheias do Senhor. Mas em terceiro e último lugar,
ela só pode fazer isso quando ela é conduzida verdadeiramente pelo Espírito Santo do nosso Deus. Depois de tomar a decisão final, dizendo que os gentios, os novos convertidos, não precisariam mais passar pela circuncisão da carne, mandar um conselho falando para o pessoal: para de comer comida sacrificada a ídolo, pare de manter relação sexual pecaminosa. Eles têm a seguinte expressão no versículo 28. Pareceu-nos bem, tanto a nós, como ao Espírito Santo do Senhor. Decisões só devem ser tomadas quando o Espírito do Senhor rege cada uma delas. Quando o Espírito Santo do Senhor nos aponta que elas vão caminhar sim para o nosso bem, porque afinal de contas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que de fato buscam o Espírito Santo do Senhor para suas várias decisões. Não seja alguém de tomar decisão precipitada, de ouvir poucas pessoas, de ser dono de si. Examine com cautela, ouça bons conselhos e viva uma vida cheia do Espírito Santo, para que o Espírito Santo do Senhor conduza cada detalhe da sua história, como Ele fez em Cristo Jesus e como Ele está fazendo na igreja do Senhor. O primeiro concílio da igreja tratou de assuntos densos, difíceis, problemáticos. Mas o versículo 31 nos fala que quando essa decisão estava tomada, eles então nomearam uma comissão, composta por Paulo, Barnabé, Silas. E eles levaram essa decisão ao povo. E o povo se alegrou e foi confortado. Porque quando decisões sensatas são tomadas, o povo se conforta. Sempre vai ter o que reclama. Sempre vai ter o do contra. Mas o Senhor Jesus, falando sobre isso, Ele disse que na mesma proporção que o trigo nasce, o joio cresce. Pare de olhar para aqueles que não estão cheios do Espírito Santo, que reclamam, que murmuram, que apontam, e comece a olhar para aquilo que o Espírito Santo está fazendo. E como que Ele pode operar na sua vida, na sua história, e diante das inúmeras questões polêmicas que a gente vai começar a responder quando terminar esse culto. E que a igreja não seja emudecida, mas que ela seja ouvida pelo poder do Espírito Santo e pela voz que vem do alto. Vamos concluir e vamos aplicar essa mensagem? A igreja é chamada para lidar com questões polêmicas, sim. Devemos examiná-las com profundidade, ouvir pessoas preparadas e piedosas e sempre ser conduzidos pelo Espírito Santo do Senhor. Essas questões polêmicas surgem em todos os âmbitos da sua vida. Por isso, 4 conselhos. O primeiro: pondere com profundidade cada questão que chega até você. Não as despreze, porque no meio dos dilemas da vida é que se levanta a sabedoria do Senhor. Talvez o problema que você tem que resolver amanhã e a questão polêmica que você vai ter que responder seja o instrumento que Deus está dando para que a sabedoria dele seja conhecida através da sua boca e da sua decisão. Segundo conselho: viva preparado para ouvir bons conselhos e palavras cheias do Evangelho. O sábio é aquele que ouve antes de falar. É aquele que sabe que ele está montado em gigantes e que pessoas cheias do Espírito Santo agregam na nossa composição de vida. Caminhe com pessoas que querem te levar para mais perto de Cristo, porque do mais
são apenas caminhos de morte. Terceiro conselho: que nunca seja a sua decisão, mas que sempre seja a vontade do Senhor apontada por meio do Espírito Santo. Aquele concílio estava reunido, os presbíteros discutiram, os apóstolos discutiram, chegaram a um consenso, mas não foi por meio de argumentos humanos, foi por meio da instrumentalidade do Espírito Santo. Que seja sempre o Espírito guiando a sua vida e a sua história. Quarto e último conselho: Jesus é quem conduz a sua igreja. Lidaremos com diversas questões, mas os nossos olhos devem estar postos em Cristo. E é Ele quem sustenta a sua obra até o dia final. Os dias são duros. Questões polêmicas surgem a cada instante. E elas não têm poder de diminuir a obra do Evangelho. Porque a obra do Evangelho está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Olhemos para Ele e que todas as nossas decisões sejam regidas unicamente pelo Senhor da história, aquele que sustenta a igreja diante das adversidades do mundo. Que Deus esteja conosco e que diante das inúmeras questões possamos levar palavra do Senhor que traz libertação e transformação. Louvemos ao nosso Deus com o hino de número 209, encerrando assim o nosso culto. Hino esse que fala dessa luz que vem do céu, essa luz que faz brilhar o nosso coração, a fim de contemplarmos a vontade do Senhor em todas as questões que nós temos que lidar na nossa vida. Ao som do teclado, vamos nos colocar em pé, vamos louvar ao nosso Deus, em seguida vamos orar e receber a bênção. Tens que o adversário vai vencer. Luz te falta e onde estás não podes ver. Abre o coração que Cristo vai entrar e o sol em ti raiar. Deixa a luz do céu entrar, deixa o sol em ti nascer. Abre o coração que Cristo vai entrar nascer. Tu não tens ainda fé no Salvador, Deus não ouve as suas preces com favor. Abre o coração que Cristo vai entrar e o sol em ti raiar. Deixa a luz do céu entrar, deixa o sol em ti nascer. Coração que Cristo vai entrar e o sol em ti nascer. Queres ir andando alegre para o céu, ignorando todo medo e denso véu. Abre o coração que Cristo vai entrar e o sol em ti raiar. Deixa a luz do céu entrar, deixa o sol em ti nascer. Abre o coração que Cristo vai entrar e o sol em ti nascer. Ainda em pé, nós vamos orar ao nosso Deus e nós vamos colocar diante dele alguns pedidos. Os nossos irmãos que participam online do nosso culto podem colocar os seus vários pedidos no chat. E, em especial, nós queremos orar pela vida da nossa irmã Ana Cecília, pela vida da nossa irmã Maria Zilda, pelos irmãos que estão em Mauá,
e estão acompanhando o nosso culto, pela nossa irmã Vera Lúcia, e eu queria fazer 2 orações também especiais, uma ao nosso irmão presbítero Wilson, que está completando mais um ano de vida hoje, com a graça de Deus, que Deus abençoe o nosso querido irmão, e gostaria de convidar também o nosso irmão Uriel, para que venha à frente. Nós vamos orar pela vida do nosso irmão, que também celebra aniversário hoje, e vai representar todos esses pedidos aqui, louvando ao nome do nosso Deus. Que o Senhor guarde esses queridos que celebram aniversário. Não tem nada melhor, né, Uriel, do que celebrar aniversário na casa de Deus. Estava fechado há tanto tempo e a gente pode celebrar aqui, né? Vamos orar em nome de Jesus. Santo Deus e eterno Pai, nós louvamos ao Senhor, porque por mais que vivamos dias difíceis, de questões complexas, delicadas, polêmicas, o Senhor nos dá a Tua palavra e nos afirma que diante dessas questões é comum as discussões, as contendas, os pensamentos distintos, mas é o Espírito Santo do Senhor quem opera a vontade soberana do Senhor na nossa vida. Por isso nós pedimos ao Senhor discernimento para lidarmos com as várias questões que temos que enfrentar ainda hoje, ao longo da nossa semana e ao longo de toda a nossa vida, para que a gente possa olhar com profundidade cada uma delas, dar ouvidos às pessoas que são sábias, piedosas, instrumentos do Senhor na nossa vida, e que o Espírito Santo do Senhor conduza a nossa história, e que nós não possamos dar nenhum passo se o Senhor não estiver à frente de nós. Deus abençoe a Tua igreja, o Teu povo, os irmãos que estão acompanhando essa transmissão online. Louvamos ao Senhor pelos recursos e obrigado porque a palavra do Senhor tem sido pregada nesse mundo. E de uma maneira especial nós celebramos hoje a vida do nosso irmão Uriel, do nosso irmão presbítero Wilson. Ó Deus, continue derramando sobre eles da graça do Senhor, do amor do Teu santo nome, e que nós como igreja possamos sempre nos alegrar com os que se alegram, chorar com os que choram. Pai, em Cristo Jesus, despeça a Tua igreja em um nome dEle. E agora, irmãos, ide em paz. Que a soberana graça de Cristo Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão, a consolação e a poderosa ação do Espírito Santo do Senhor esteja convosco, com todo o povo de Deus, espalhado pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Irmãos, uma excelente semana a todos. Os irmãos podem sair pelas portas laterais. Que Deus os guarde, os sustente no seu amor ao longo dessa semana.